Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre as duas alianças. A antiga aliança, que é a aliança da lei de Moisés, e a nova aliança em Jesus Cristo. Por assim dizer, nós vamos falar sobre dois ministérios. O ministério da lei, o ministério da transição, é chamado também o ministério da condenação, o ministério da morte e o ministério da vida, o ministério do Espírito, o ministério da graça. Vamos tomar como base 2 Coríntios 3, 6 em diante, que diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento ou do novo concerto, não da letra. Por letra que você entende aqui já a letra da lei. Tá bom, meus queridos? Quando Paulo está falando aqui da letra, ele tem em mente a letra da lei. Ele está se referindo à lei de Moisés, mas do Espírito. Porque a letra mata. A letra em questão aqui é a lei de Moisés. Por algum tempo foi se ensinado, e eu ouvi isso muito. Eles usavam este versículo contra aqueles que faziam teologia, contra aqueles que gostavam de estudar. E quando o irmão queria estudar, queria fazer teologia, então se usava este versículo e dizia: irmão, a letra mata. Mas na verdade, quando Paulo diz a letra mata, ele está falando que da letra da lei de Moisés, a lei escrita em 613 preceitos, incluindo os 10 mandamentos. Então, esta letra é que Paulo está dizendo, a letra mata. E o Espírito vivifica. O que Paulo está contrastando aqui é o ministério da lei e o ministério da graça. O que Paulo está colocando aqui em mesa é duas situações, dois ministérios, dois mundos. O ministério da lei de Moisés, que é chamado aqui de letra mata, e o ministério do Espírito, o ministério que vivifica, que dá vida. Prossigamos. E se o ministério da morte, olha, Paulo aqui por ministério da morte, ele tem em vista aqui a lei em seus 613 preceitos, incluindo os 10 mandamentos, irmãos. Não esqueçam disso. Gravado com letras em pedras, foi o que eu falei. Ó. Quando eu digo inclui os 10 mandamentos, por que eu estou chamando a sua atenção? Porque os adventistas do sétimo dia, eles se utilizam dos 10 mandamentos e dizem que os 10 mandamentos são eternos, mas na verdade o que eles querem provar ali não é a eternidade dos 10 mandamentos, e sim a eternidade do sábado. Toda a sutileza dos adventistas do sétimo dia, eles se utilizam dos 10 mandamentos para provar a obrigação de se guardar o sábado. Mas na verdade, eu vou lhe mostrar aqui, biblicamente falando, que toda a lei de Moisés foi cancelada na morte de Cristo, inclusive os 10 mandamentos. E é o que Paulo está dizendo. Ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que é que foi gravado em pedras, queridos? Os 613 preceitos foram gravados com letras em pedras? Não. Paulo, quando ele diz assim, ó, e se o ministério da morte, aí ele vai afunilando mais, gravado com letras em pedras, o que é que lembra para você isso? São os 10 mandamentos. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Tá bom? Aqui, Paulo tem em mente aquele momento que, deixa eu ver se eu encontro bem aqui, registrado em Êxodo 34 e versículo 28 a 30, que o rosto de Moisés resplandecia. Quando Moisés entrava perante a face de Deus para conversar com Deus, o seu rosto resplandecia, ele era envolto em glória. Quando ele saía para falar com os filhos de Israel, então ele colocava um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não vissem aquilo que era transitório, que era a glória no rosto de Moisés. Aquilo era, por assim dizer, um sinal, uma representação de que a glória da lei passa. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como eu falei para você, Paulo tem em mente aqui dois ministérios. O ministério da lei, que era transitório,
que passou e o ministério do Espírito Santo trazido na pessoa de Jesus Cristo que permanece. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, por ministério da condenação, tenhamos em mente aqui a lei do antigo pacto, incluindo os 10 mandamentos. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Irmãos, antes que eu salte aqui para o versículo 10, quando eu digo que os 10 mandamentos foram abolidos, porque eles fazem parte da lei, eles são lei, eles foram abolidos, eu vou lhe provar agora. Olha, veja bem, todo código penal, todo código de leis, ele tem mandamentos, e se tem mandamentos é para serem cumpridos. Mas o que precisa também se atentar é que também a mesma lei que diz, por exemplo, não matarás, esta mesma lei ela traz pena ou penalidades para o infrator. O que acontecia na lei de Moisés quando alguém matava? Está escrito lá, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando alguém matava, assassinava, como é que o assassino era punido na lei de Moisés? Era pela morte. Então, para nós dizermos que os 10 mandamentos continua também de pé a pena para os infratores. Se a lei diz não matarás, também permanece de pé a pena ou a penalidade para o infrator. Se está escrito, está de pé, não matarás, se ainda é válido, também é válido a execução. E aqui é onde eu faço a pergunta. Quem é que hoje mata aqueles que vivem pela lei de Moisés? Você, cristão, você que quer viver debaixo da lei de Moisés. Se você matar, de acordo com a lei, você será morto. Se você adulterar, de acordo com a lei, você será morto. Percebe aí a gravidade? Quando alguém diz que os 10 mandamentos ainda estão de pé, esse mesmo também tem que dizer que a execução para o infrator está de pé. Agora, se você diz não, mas a penalidade foi abolida. Ora, meu irmão, se a penalidade foi abolida, também foi abolida o mandamento. Ok, queridos? Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, ou seja, passageiro, e ele se refere aqui à lei, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Aqui ele está falando do ministério do Espírito Santo, inaugurado na vinda de Cristo. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Aquela glória que brilhava na face de Moisés era a glória da lei. Assim como aquela glória passava na face de Moisés, ali era um tipo de profecia, mostrando que a lei um dia ela passaria, a glória da lei ela passaria. De fato, isso aconteceu. Jesus Cristo ele diz, a lei e os profetas até João o Batista. Desde então é anunciado o evangelho do reino. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Jesus Cristo ele pregou a abolição da lei? Não. E nem podia. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus nasceu debaixo da lei, cresceu debaixo da lei, viveu debaixo da lei, morreu debaixo da lei. Ok, mas quando ele ressuscitou sem a lei. É por isso que Paulo diz que a lei foi abolida na morte de Cristo. Veja bem, não podemos dizer que a lei foi abolida por Cristo, porque Cristo não aboliu nenhum dos 10 mandamentos. E para sermos mais exatos, Cristo não aboliu nenhum dos 613 mandamentos. Cristo não aboliu o Shabá, assim também Cristo não aboliu a circuncisão. Se você prega, devemos guardar o Shabá porque Cristo guardou, também você deve pregar, devemos circuncidar porque Cristo se circuncidou. Ok, meus irmãos? A verdade é que Cristo não aboliu nenhum dos mandamentos da Torá. Ele não ensinou a se transgredir nenhum dos mandamentos. Eu quero mostrar aqui para você. Mateus capítulo, o que Cristo diz sobre a Torá.
Mateus capítulo 5 e versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei. Por lei aqui tenha em mente não apenas os 10 mandamentos, mas toda a Torá. 613 preceitos, incluindo os 10 mandamentos e também incluindo os sacrifícios e ofertas, dízimos e tudo. Não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja que Cristo aqui ele ensinou a obediência a todos os mandamentos da Torá. E se você disser, eu tenho que guardar o sábado porque Cristo guardou e mandou, você também vai ter que, já que você quer seguir em tudo à risca, veja então que Cristo não aboliu nenhum dos mandamentos e ele cumpriu todos aqueles que era para ele cumprir. Mateus capítulo 8, vou ler aqui para você. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta, que Moisés determinou. Quem? Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Os adventistas dizem que a lei de Moisés foi abolida. Porém, aqui você veja que Cristo está fazendo referência à lei de Moisés e mandando que se cumpra. Então, Cristo não aboliu nenhum dos preceitos dados à nação de Israel por meio de Moisés. Não, ele nunca ensinou a abolição de nenhum dos mandamentos. Ok, queridos? Eu estou só fazendo essa observação, mas vamos continuar a leitura. Onde eu parei? Porque se o ministério da condenação... versículo 14 agora. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o pacto ou aliança, o qual foi por Cristo abolido. O qual foi por Cristo abolido. Eu quero dizer aqui para os senhores que essa tradução, quando ela diz o qual foi por Cristo abolido, está errada essa tradução. Foi por Cristo abolido. O original grego ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer em Cristo foi abolido. Vou ler aqui para os senhores. Estou aqui com o Novo Testamento grego. Vamos ver aqui. 13 e 14 diz, ó, contudo, a mente deles ficou insensível até hoje na leitura do Antigo Testamento. O mesmo véu continua posto, pois só em Cristo é removido. Veja, a leitura, a tradução literal do texto diz que o Antigo Pacto, vou pegar aqui outro testamento grego, que eu tenho aqui mais de um, diz a leitura ou a tradução ao pé da letra de 2 Coríntios 3,14 diz que em Cristo foi abolido a antiga aliança. Eu quero ler aqui para os senhores. 3,14. Mas o que diz aqui? Mas foram endurecidos os pensamentos deles, pois até ao dia de hoje o mesmo véu sobre a leitura da antiga aliança permanece, não sendo revelado que em Cristo, em Cristo, veja que no grego nós temos en Christo, em Cristo e não por Cristo, se desvanece. Então, a leitura fiel, a partir do original grego, diz em Cristo foi abolido e não por Cristo. E por que eu faço essa observação? Porque se dissermos assim, em Cristo foi abolido, estamos dizendo que Cristo em pessoa aboliu a antiga aliança, o que não é verdade. Paulo jamais ensinou que Cristo aboliu a antiga aliança. O que Paulo ensina é que a antiga aliança
foi abolida na morte de Cristo. É isso que nós lemos. Eu quero ler aqui para os senhores. Tá bom? Vamos ler aqui em Efésios. Olha o que ele diz aqui. Efésios capítulo 2, 14 e 15. Porque ele é nossa paz, o qual de ambos fez um povo, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, e aqui Paulo tem em mente a morte de Cristo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então, é na morte de Cristo, foi na morte de Cristo que a antiga aliança, o antigo pacto foi removido, tirado do meio. Foi na morte de Cristo e não no ministério de Cristo. Romanos 10,4 também Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tá bom, meus irmãos? Então é preciso que se tenha cuidado para não se ensinar conforme essa tradução que está equivocada, que diz assim, ó, o qual foi por Cristo abolido. Não podemos, a partir do grego, falar o qual foi por Cristo abolido, porque essa tradução está errada. A tradução certa é o qual foi em Cristo abolido. Então, Paulo ele está mostrando aqui que a velha aliança foi abolida na morte de Cristo. E quando nós ensinamos a velha aliança foi abolida na morte de Cristo, nós estamos também ensinando o fim de toda a lei e não apenas a parte. Tiago 3,10 ele vai dizer que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Como entender essa palavra de Tiago? É simples, irmãos. A lei ela é como uma corrente. É como uma corrente. Tá bom? Se desprende um anel da corrente, ela se abre toda. Ou seja, todos os mandamentos da lei eles estão interligados, estão ligados um no outro. De sorte que a lei ou ela fica de pé na sua totalidade ou ela cai na sua totalidade. Quando Deus deu a lei para os filhos de Israel, era para que eles guardassem tudo o que estava escrito. Olha o que Deuteronômio diz aqui. Tudo que foi mandado para a nação de Israel era para eles guardarem, sem deixar um mandamento de fora. Quero ler aqui para o Senhor, ver se eu encontro aqui. Deuteronômio 27 e versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Ora, por palavras da lei aqui, veja que Moisés ele não tem em mente apenas os 10 mandamentos, mas tudo o que Moisés escreveu num livro para os filhos de Israel guardar. É o que Moisés tem em mente. Capítulo 28, versículo 1. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está vendo aqui, meus irmãos? Então, os adventistas dizem que a antiga aliança estava baseada apenas em 10 mandamentos. Não. A antiga aliança, ela estava alicerçada. Ela estava sobre todos os mandamentos escritos por Moisés, que Deus dera a Moisés. Todos os mandamentos que Moisés escrevera no livro, ali era a base da antiga aliança. A quebra de um mandamento significava a quebra de toda a aliança. Por exemplo, quando alguém quebrava o sábado, ele estava quebrando toda a aliança. Quando alguém assassinava, estava violando um dos 10 mandamentos, não matarás ou não assassinarás, ele estava violando toda a antiga aliança. A quebra de qualquer um dos mandamentos, por menor que fosse, significava a quebra de toda a aliança. Por conseguinte, o que é que nós temos que entender? Nenhum dos mandamentos, volto e repito,
foi abolido por Cristo no seu ministério. E ele jamais ensinou o fim de qualquer um dos mandamentos. Não, ele não ensinou. Só que na morte de Cristo, toda a lei caiu por terra, foi abolida. Essa é a verdade, é isso que o apóstolo Paulo ensina. Porque se você ensina que os 10 mandamentos ainda permanecem de pé, você também deve ensinar que a pena para os transgressores ainda permanece de pé. Se você ensina, não matarás, ainda está de pé, pois também a penalidade para o infrator está de pé. Como eu falei, qual era a penalidade para quem violasse este mandamento não matarás? Era a morte. É simples entender assim, meus queridos. É simples. Um código de leis, ele não apenas diz o que fazer, mas ele também traz instruções de penalidade para os infratores. Não existe um código penal, um código de leis composto apenas de mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E se alguém quebrar esses mandamentos, o que acontecerá? Não acontecerá nada. Não, não existe. Um código de leis, todo código, seja qual for, ele é composto de mandamentos positivos, mandamentos negativos e também traz as suas penalidades. O mesmo código, a mesma lei que prescreve o mandamento, prescreve também a condenação. Então, se você diz que os 10 mandamentos estão de pé, você tem que também dizer que está de pé a condenação para os infratores. O que acontecia com aquele que violava o Shabat? Era morto, era apedrejado. Se a gente for se orientar pelo que diz a lei, os adventistas eles devem ser apedrejados. Eles devem morrer, porque eles são os maiores violadores do sábado. Eles são os maiores violadores da lei. Você sabe por quê? Porque eles pregam apenas que uma parte da lei está de pé. Mas isso aí é antibíblico. Se você ensina que apenas uma parte da lei está de pé, mas que a outra foi abolida, você é um transgressor da lei, você está debaixo de condenação. Foi isso que Paulo mostrou. Eu quero ler bem aqui, ver se eu encontro aqui. Gálatas 3,10. Olha o que Paulo diz. Se você ensina a obedecer uma parte da lei e diz que a outra foi abolida, você está debaixo de maldição. É isso que Paulo evocou e disse para os seus antagonistas. Capítulo 3,10. Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, ele aqui está citando o que eu li em Deuteronômio, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Está bem aqui, meu irmão. Não sou eu, mas os adventistas do sétimo dia, que pregam que uma parte da lei permanece, mas a outra foi abolida, eles não entendem o que diz o judaísmo sobre a Torá, eles não entendem o que o Novo Testamento diz sobre a Torá, e, além do mais, eles estão ensinando contra a Torá e contra o Evangelho, quando dizem que os 10 mandamentos são lei de Deus, mas os outros, o que foi escrito por Moisés, não é de Deus. Meus queridos, isso é uma interpretação falaciosa. Toda a lei, ela vem de Deus. Não é somente aquilo que Deus falou, os 10 mandamentos, que é lei de Deus. A circuncisão, ela é lei de Deus. O que diz respeito aos sacrifícios é lei de Deus. O que diz respeito aos tabernáculos, às festas, tudo, aos jejuns, tudo aquilo é lei de Deus. Tudo o que Moisés escreveu num livro é lei de Deus. Não existe essa ideia de uma parte é lei de Deus, outra parte é lei de Moisés. Isso é uma explicação furada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo o que foi falado no Antigo Testamento para Moisés e Moisés escreveu num livro é lei de Deus.
Tudo, meus irmãos, tudo. Circuncisão, sábado, tudo, festas, tudo é lei de Deus. Esta é a verdade. E é sobre esta lei, é sobre o ministério da lei que Paulo chama de ministério da condenação, ministério da transição. Ele diz que a glória é transitória. Ele diz que a letra mata. A letra ali, Paulo tem em mente, como eu já falei, a lei de Moisés. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, para fecharmos este vídeo, eu vou lhe dizer mais uma vez: Cristo nasceu debaixo da lei, cresceu debaixo da lei, viveu debaixo da lei, pregou debaixo da lei, morreu debaixo da lei. Só que quando Cristo ressuscita, ele ressuscitou sem lei. E nós estamos no Cristo ressurrecto. Nós cristãos, nós estamos no Cristo ressurrecto. E se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e Paulo tem em mente a lei, passaram. Eis que tudo agora se fez novo. Se você está em Cristo, você não está debaixo da lei. Se você está em Cristo, você não é mais obrigado a se circuncidar. Se você está em Cristo, você não é obrigado a guardar o Shabá, porque tudo isso foi abolido na morte de Cristo. Essa é a realidade dos fatos. Ok, queridos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.